Agora eu quero te fazer uma pergunta. Na sua casa, na hora do descanso lá de dormir, tem ronco? Pois é, na minha tem, e por isso eu trouxe a nossa otorrino para nos ajudar a entender o que é esse barulho que atrapalha muitas vezes as pessoas na hora de dormir. Por exemplo, meu marido ronca, eu não consigo dormir. E aí, como é que é aí na tua casa? Andréia, bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Muito bom receber você e aprender com você, então eu queria entender um pouquinho mais sobre ronco. O que é esse barulho insuportável? E a gente sabe que também tem vários tipos de ronco, né? Tem uns mais fortes, outros mais leves, então eu queria entender o que é o roncar. Claro. Vamos lá, então o que é o ronco? O ronco é quando o ar passa pela nossa via aérea no momento em que ela está estreita. Então a gente tem um estreitamento da via aérea e a passagem do ar que a gente respira por essa via aérea estreita causa aquele ruído característico do ronco. Então, quando a gente fala em via aérea, a gente fala ali do ar que entra pelo nariz, que passa na região posterior do nariz, passa pela laringe e aí atinge os pulmões. Então, alguma área desse trajeto está estreitado e aí o som vai passar com aquele ruído característico que é o ronco. Então, em alguns casos é um ronco intenso, quando você tem um estreitamento grande, dessa via aérea, ou roncos mais leves, quando você já tem um estreitamento um pouco menos intenso, e aí vai variar também. E além do estreitamento causando esse ruído característico, a gente tem as pausas respiratórias, que é um assunto bem importante, porque eu sempre falo que o ronco é um problema para quem está do lado de quem está dormindo, No caso, o esposo ou a esposa ronca, o problema daquele barulho vai incomodar quem está do lado. O problema maior para quem ronca é a apneia, caso esteja associado a esse ronco. E aí, o que é a apneia? O que acontece e por que é tão perigoso e chama tanta atenção dos profissionais? Porque algo deve ter aí que chama a atenção e faz com que os profissionais alertem sobre essa questão. Sim. É bem importante mesmo a gente falar de apneia, porque a apneia ela causa muitos males para as pessoas, Desde doenças cardiovasculares, AVCs, pressão alta, enfim. Então, o que é a apneia? São pausas respiratórias. Então, você está ali dormindo e por um estreitamento maior da tua via aérea, o ar simplesmente para de passar. Então, o cérebro não recebe oxigenação por alguns segundos, até que ele acorda, Então, faz com que a pessoa acorde para voltar a respirar. Muitas vezes, esse acordar, esse despertar, não é percebido pela pessoa. Então, ela acha que dormiu a noite inteira, mas não, o cérebro a noite inteira ficou ali acordando em todos esses momentos de pausas. Então, a gente falou, o ronco é quando o ar passa por uma via aérea estreita. A apneia é, portanto, quando essa via aérea estreita tanto a ponto de não deixar o ar passar de jeito nenhum. Tanto que quando se tem apneia, o ronco cessa. Então, uma pessoa que está dormindo do lado de uma pessoa que tem apneia, por exemplo, ela está com um ronco alto e, de repente, o ronco cessa e a pessoa vê que a outra não está respirando. E muitas vezes ela é seguido de um acordar com engasgo, com um mal-estar ali. Então, exatamente essas duas coisas estão muito associadas, o ronco e a apneia. Tá. Mas não necessariamente todo mundo que ronca faz apneia. Não necessariamente, A apneia está muito associada ao ronco, Mas a gente tem sim pessoas que roncam, mas que não têm apneia. É o que a gente chama de ronco primário, que é um ronco que é basicamente esse estreitamento da via aérea, porém não chega a fechar a ponto de causar uma pausa respiratória na pessoa. E aí o que a gente faz para melhorar essa situação? Mesmo sendo um ronco levinho, ou nesse ponto aí onde envolve a apneia. Sim, isso é bem importante porque o que a gente tem que ter em mente? Roncar não é normal, Então a gente tem que investigar. Se está tendo um estreitamento da via aérea, a gente vai procurar aonde está tendo esse estreitamento e fazer o tratamento adequado. Então, as causas, o que pode levar a pessoa a roncar é, por exemplo, uma obstrução nasal, Então, essa via aérea daqui, ela está estreita, por uma obstrução, seja por um desvio de septo, seja por rinite alérgica, enfim. A região na parte posterior ali, que se segue a garganta, ali na transição entre nariz e garganta, a gente tem ali a base da língua, que é a parte mais posterior da língua, e o céu da boca. Quando a gente deita, principalmente se for de barriga para cima, que é quando a gente vê mais ronco, quando a pessoa ronca mais. Então, o que acontece? Essa região, ela cai, ela desce e aí fecha, estreita, Então, pessoas que estão em sobrepeso, tende a acontecer isso, Quando a gente engorda, a gente não engorda só
barriga, braço, perna, a gente também engorda essa região e aí ela se estreita. Então, o que a gente faz para pesquisar e tratar? A gente vai ver onde é o estreitamento da via aérea e ver o que pode ser feito. Pode ser nasal, pode ser laríngeo, né? Pode ser alterações estruturais na mandíbula, né? Tem pessoas que têm o que a gente chama de retrognatia, que é o queixo posteriorizado. Isso faz com que tenha mais ronco também. Então, a investigação é no sentido de procurar aonde está esse estreitamento da via aérea. E para a gente descobrir se a pessoa tem apneia? Ótima, boa pergunta, porque a gente tem um exame específico para isso, né? Então, o exame é chamado de polissonografia, é um exame que você faz durante o sono. Então, a gente são colocados eletrodos, né, na pessoa e ela dorme com aqueles eletrodos para que seja registrado tudo o que acontece durante o sono. Então, vai ser registrado se houve ronco, se houve apneia, quantas apneias teve durante a noite, né? O tempo que foi da apneia, né? Você pode ficar de 2 segundos sem respirar, pode ficar um pouquinho mais, né? Então, ela registra tudo e a partir daí é possível classificar em apneia leve, moderada, grave ou ausência de apneia. E aí, o que a gente faz, assim, quais são os tratamentos, tendo esse resultado de tem apneia, está fazendo ali? Quando a gente pede a polissonografia, a gente também faz toda a pesquisa de como está o estreitamento da via aérea. Então, se a gente detecta que é o sobrepeso a causa daquele ronco, e muitas vezes né? Tem muitos pacientes que única e exclusivamente o ganho de peso foi a causa do ronco. Qual seria o tratamento? Perder peso, né? Então, muitas vezes o tratamento do ronco depende mais do paciente do que do médico. Infelizmente, não tem uma pílula mágica que eu posso dar e a pessoa, de repente, vai parar de roncar, né? Então, vai depender de mudança do estilo de vida, né? Então, perder peso, se você tem obstrução nasal, fazer o tratamento dessa obstrução nasal, seja clínico ou seja cirúrgico, né? Se você tem alteração na arcada dentária, também existe tratamento para isso, né? O sobrepeso, a flacidez, tem gente que tem essa musculatura flácida, que também é uma causa de ronco, então tem fonoterapia para isso, né? E em alguns casos, quando se quer resultados mais rápidos, tem alguns aparelhos que podem ser usados durante o sono. Que aparelhos seriam esses? O mais simples, indicado para a apneia mais leve, a moderada, é um aparelho intraoral, que é um aparelhinho que você usa ali para dormir e ele faz com que a sua língua seja um pouquinho anteriorizada. E aí fica um espaço maior para o ar passar, não deixando aquela via aérea estreita e aí tende a reduzir ou cessar o ronco. Então é indicado para pessoas que têm apneia de leve a moderada. Nos casos muito acentuados de apneia grave, já é indicado um aparelho chamado CPAP. O aparelho CPAP, ele promove uma abertura da via aérea através de um fluxo de ar. Então, o paciente dorme com uma máscara e essa máscara emite um fluxo de ar que não deixa a via aérea fechar. E aí cessa a apneia e cessa o ronco. Olha só que interessante, adorei entender um pouquinho mais sobre esse assunto e agora que você já tem bastante informação sobre ronco, já sabe que não é normal. Se tem ronco aí, procura um otorrino para resolver essa situação. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.